Feliz ano novo, adeus ano velho. Que os sonhos se realizem, não é assim? Para o ano que já nasceu. Muito dinheiro no bolso e saúde para dar e vender. Não é assim que nós falamos não é isso? Essa é a grande mensagem que nós vamos tentar entender hoje, né, Maestro Geraldo? Aos amigos da internet, a Rede Mundial de Computadores, nosso muito obrigado. Aos amigos aqui que estamos, encarnados e desencarnados, no primeiro dia do ano, acreditamos que não tem um lugar melhor para estarmos do que na nossa casa, no nosso ponto de encontro espiritual, em que aqui nos refazemos e refizemos, estudamos durante todo um ano abençoado, que foi 2016. Foi um ano de muitas vitórias, muitas conquistas, muitas alegrias, muitos desafios, e não será diferente em 2017, nós acreditamos. Mas que façamos tudo isso com muita alegria, com muito Jesus no coração. Por isso nós agradecemos esse momento abençoado, nessa abençoada manhã, no primeiro ano que se inicia. E falar sobre os desafios, primeiro dia do ano que se inicia, e falar da cura pela mente, que, como nós falamos, alguns aqui não concordaram quando nós dizemos que nós deveríamos ter muito dinheiro no bolso e saúde para dar e vender. Realmente é questionável. Do ponto de vista espiritual, nós sabemos que os elementos que nós entendemos como felicidade são muito pessoais. E por essa razão nós aqui ousamos trazer para o debate a questão da saúde para dar e vender. Até que ponto nós realmente temos saúde para dar e vender, do modo como nós entendemos. E trazer também para a discussão aquela questão antiga que a doutrina espírita nos fala, em que tudo que acontece de alegre, de não tão alegre, de vitória, às vezes derrotas, faz parte de um circuito mental em que nós elaboramos a nossa existência. Então, dessa forma, nós vamos trazer o tradicional conceito de saúde, que sempre foi aquele, em princípio, já há décadas, desde a época de Hipócrates, pai da medicina. Acreditamos durante muitas encarnações que o conceito ideal de saúde seria o bem-estar físico, a ausência de enfermidades no campo físico. As nossas doenças que são catalogadas hoje em milhares e milhares. Mas aí, com o passar do tempo, veio se ampliando esse conceito e associou-se hoje, já bem mais amplo, o bem-estar social, o bem-estar mental, que vigiu durante até nos idos de 1998, pela Organização Mundial de Saúde. Entendíamos já, estendendo o conceito, que para o indivíduo realmente estar bem situado, ele deveria ter também o bem-estar social, o mínimo que nós precisamos, socialmente falando, a nossa habitação, nosso trabalho, para que tenhamos uma caminhada, ao menos, um tanto quanto mais tranquila. E foi entendendo e se estendendo o conceito, chegou ao bem-estar mental, já algumas décadas atrás. Mas, com a evolução do pensamento humano, e nós vemos isso com muita alegria, hoje já há uma preocupação, acresceu-se o bem-estar espiritual, as condições espirituais da alma do indivíduo, coisa que até décadas atrás não se considerava, especialmente na tradicional ciência, que é tão mecanizada, e nós percebemos com muita alegria esse avanço, e é exatamente essa questão que nós vamos trazer, alimentados pelos conceitos espíritas, os básicos conceitos espíritas que nós encontramos lá nas obras básicas de Kardec. Surpreendentemente, ao analisarmos, ao estudarmos as obras básicas, a partir do Livro dos Espíritos, nós vamos perceber que Kardec
já nos idos, há 159 anos atrás, já falava sobre essas questões. Está tudo contemplado nas obras básicas e através dos desdobramentos naturais, que vieram por outros autores, especialmente por Chico Xavier, nessa obra belíssima, ele nos traduziu isso de maneira muito prática, muito dia a dia, para todos nós entendermos essas questões, que parecem complexas, difíceis, mas na verdade não são, desde a partir do momento que nos desdobremos, com esforço, com vontade, com inteligência, sobre esses conceitos. Tanto é que nós percebemos que, vejam vocês, em 1998, no avançar do pensamento humano, já existe no Código Internacional das Doenças, chamado CID-10, esse item que é o F44.3, que já nos fala das questões subjetivas, em que os profissionais da área de saúde mental, psiquiatras, psicólogos, já admitem, mesmo que de maneira parcial, a existência de estados alterados de consciência que não são patológicos. Apesar de, nesse CID, nesse número do Código Internacional de Doença, nesse item, ainda de maneira explícita, eles não admitirem abertamente a questão da mediunidade, das interferências espirituais em nossas vidas, que nós sabemos que é uma realidade do nosso dia a dia. Mas já é um avanço porque já admitem que estados alterados de consciência, tais quais a mediunidade, não são patológicos. Pode parecer pouca coisa, mas isso é muita coisa, porque até então, no início do século XX, em todo ele, e para muitos profissionais da área de saúde mental, a questão do estado alterado de consciência para aquele que chega no profissional e fala que ouve espíritos falando, claro, é audiência, que vê espíritos no dia a dia, a vidência. Eles, para esses mais bem informados, com a mente um tanto quanto mais aberta, eles já admitem que já não é mais um estado patológico. É uma possibilidade cultural ou religiosa que realmente é verdadeira. E não mais, muitos desses, já fazem como fazia-se antigamente. Ao chegar ao indivíduo e dizer que está vendo e ouvindo os espíritos, a primeira coisa que faziam os profissionais era aquela série de remédios, de medicações, que nós sabemos o que causava. Aquela dependência, aquela alienação, e que não resolvia. E não resolve o problema. Graças a Deus já está havendo um clareamento ante essas questões, em que profissionais mais espiritualizados, eles já admitem o lado subjetivo do mundo espiritual, e com isso já trabalham melhor as questões espirituais dos pacientes, trazendo um benefício enorme a milhões e milhões de indivíduos que, como nós, muitos de nós que aqui estão vinculados às questões espirituais, com as presenças dos espíritos em nossas vidas. Então, avançando, nós gostaríamos aqui de trazer uns conceitos de alguém que nós admiramos muito. Richard Simonetti é o escritor vivo, espírita, talvez o mais lúcido, mais objetivo, mais lógico, mais didático, que particularmente eu conheço e admiro. E até brinco com ele como meu amigo, que é dizendo que é o meu professor, é o meu mestre, depois de Jesus. E num dos livros dele, no qual ele tem uma farta literatura, chamado Uma Razão para Viver, lá de 1986, já se alguns anos se passaram desde o lançamento, no capítulo, na página 17 desse livro, ele nos traz, como sempre, com elegância, com uma didática profunda, alguns conceitos sobre as questões das enfermidades que nos assolam, que fica muito claro para a maioria de nós. Então, quando ele nos fala que, no estudo das moléstias humanas, que são milhares hoje, nós poderíamos dizer que elas se definem em duas situações.
as doenças, as moléstias, as enfermidades de caráter estrutural, aquela que está na estrutura do indivíduo, está no seu corpo ao nascer, de nascença ou congênita, e aquela funcional, que é aquela adquirida da maneira como nós tratamos com o nosso corpo, como nós vamos ver. A doença estrutural, ele nos fala o seguinte, é aquela em que o indivíduo nasce com ela. É aquela fraqueza no estômago, a visão e a audição alteradas, problema no fígado, e assim vai. A lista é enorme, cada um de nós temos alguma. Nós nascemos desse jeito. Mas, se você perguntar a um outro qualquer, que não tem os conceitos espíritas, vejam vocês como faz toda a diferença. Ele vai dizer que foi um erro biológico, um acidente genético da natureza. Mas nós sabemos que Deus não é um jogador de dados que fica dando saúde ou doença para esse ou para aquele. Acontece, e ele explica, que nós já vivemos muitas existências, nesses milhares de anos aí do passado, aqui mesmo no planeta. E já nos envolvemos em vitórias, em derrotas, já construímos amizades, já construímos inimizades, e viemos caminhando, não é isso? Muitas das vezes nos envolvemos com a rebeldia, com a agressividade, e nós sabemos no que dá. Quando nós nos comprometemos com determinados males, diz a lei que os indianos, a filosofia oriental fala que é o karma, que não existe essa palavra na doutrina espírita, nós falamos uma lei de causa e efeito. Mas o karma seria, o que seria o karma, na interpretação da filosofia oriental? É a repercussão, são as consequências do passado que nós tivemos, dos atos, e que hoje se projeta no nosso presente, naquela situação de causa e efeito. Nos fala que se nós nos comprometemos com o mal, com a rebeldia, com a agressividade, isso aconteceu com muitos de nós em outras existências, nós hoje vamos também receber de conformidade com aquilo que nós nos afinizamos. Segundo essa lei, ela tem 3 razões principais. A primeira seria essa aqui, é a conta a pagar. Na verdade, é o montante das dívidas que nós acumulamos pelas nossas ainda imaturidades espirituais em outras existências e que se projeta hoje no nosso momento. Segundo essa lei, aquele que era muito agressivo, ele vem num corpo extremamente frágil. Aquele alcoólatra, ele vem com o fígado sensível. E aquele que vinha, o caluniador, vem com limitações mentais. Nós podemos até aceitar, e nos parece lógico, não é verdade? Porque o que acontece? No momento em que nós nos envolvemos com essas situações que nos causam todo esse prejuízo que nós estamos vendo, e aí nós nos surpreendemos quando vemos indivíduos que hoje aos nossos olhos nos parecem íntegros, aquela pessoa pacífica, que no entanto tem uma determinada enfermidade que o persegue e o acompanha por toda uma existência, a despeito de cuidados médicos. Ele vai em todos os médicos possíveis e imagináveis, faz todo tipo de exame, mas no entanto ele não consegue, ele minimiza, mas ele não consegue, digamos, curar aquela enfermidade. Aí nós entendemos que é o reflexo do passado em nós. Chama-se lei de causa e efeito, e é algo extremamente positivo para nós, como nós vamos perceber. E o segundo é uma medida de contenção. Vejam vocês como as leis de Deus são tão justas, são tão inteligentes, são tão misericordiosas. Na medida em que nós nos envolvemos no passado ou nessa existência, comprometendo-se com o mal, de várias formas, nós vamos adquirindo como se fosse um condicionamento, um estilo de vida, uma personalidade que nós criamos em nós, não é isso? Isso fica entranhado na nossa personalidade, de modo que nós precisamos, e vem na forma daquelas situações em que nós às vezes não nos conhecemos, nós ainda no fazer autoanálise, nós percebemos que nós temos aquelas dificuldades naquele campo. Às vezes nem aceitamos tanto nas nossas reflexões
surpreendemos-nos conosco mesmo com as nossas reações e pensamentos, mas nós somos fruto ainda de nós mesmos, de outras existências, do que nós construímos, que se reflete no presente. Então, essas medidas, esses condicionamentos, a lei de Deus, além de nos educar, ela nos traz medidas de contenções que, não raro, nós mesmos pedimos antes de reencarnar. Então, voltando, aquele indivíduo que é extremamente agressivo, não é isso? Ele vem naquele corpo franzino, pequenininho, que é uma medida de contenção para que ele não caia nos mesmos erros, nos mesmos exageros. Nós não sabemos daquela situação. Quantas vezes que nós nos pegamos, que se nós tivéssemos a altura para responder daquele grandalhão que nos aparece, nós desse tamanhozinho, como é que nós reagiríamos? Não é isso? Quantas vezes já nos equivocamos utilizando de maneira indevida a nossa força física, a nossa inteligência? Então, aquele que trabalhou mal a sua inteligência, disseminando calúnias e difamações, ele solicita, no mais das vezes, que venha com uma certa dificuldade de raciocínio. Aí nós vemos as doenças graçando, as doenças mentais, as esquizofrenias, certas doenças congênitas, uma síndrome de Down. Nós temos que pensar do que se trata. Quem é aquele indivíduo que chegou como nosso filho ou parente, que está inserido naquela síndrome que o impede de se expressar abertamente como poderia ou queria? Vamos analisar. Se nós tivéssemos noção dos nossos débitos do passado, muitas limitações que nos acontecem, que hoje nos infelicita, nós agradeceríamos, porque faz parte do projeto divino de nos auxiliar. E por fim, seria num processo de renovação. Vejam vocês como se entranham. Como é que se dá a renovação? Percebem vocês que aquele indivíduo, sempre doente, sempre com dificuldade de se expressar, há uma tendência natural dele procurar os meios religiosos. Há um chamamento espiritual para essas criaturas, porque ele, ao se ver nas suas limitações físicas, perde muito daquela energia que nos envolve nas ilusões do mundo. Então, nós percebemos que muitos espíritos superiores, em trânsito pela Terra, em missões gloriosas, dificilmente eles vêm naquele corpo perfeito, naquele corpo bonito. Um Chico Xavier da vida, vejam vocês, quantas moléstias aquele homem, durante toda uma existência, ele controlou. Veja, e nós pensamos, será se ele era tão endividado a ponto de ter criado no seu perispírito e projetado nesse corpo físico tamanha carga de moléstias e enfermidades? Pela história pessoal dele, pelo crescimento, pelo legado que ele nos deixou, nós acreditamos que não. Foi uma estratégia de contenção e de renovação que ele pediu antes de reencarnar, para que se não desviasse do seu curso, da sua meta a atingir. Então vejamos então que por fim, por trás às vezes, dessas circunstâncias dolorosas que aos nossos olhos nos parecem a injustiça de Deus, para conosco e para muitos dos nossos familiares, na verdade, em última análise, na perspectiva espiritual, está ali a mão de Deus nos auxiliando para que caminhemos com mais segurança. Merece reflexão todas as questões que vêm, especialmente aquelas em que nós não podemos fazer muito por ela, e que o apóstolo Paulo chamava de um chamado espinho na carne. Ele falava, era aquela situação, a enfermidade física, que ele não tinha como mudar. Ele teria, não tem uma expressão que aceita que dói menos? Vocês já ouviram isso, não já? O povo não fala isso. Tem certas situações que nós temos que aceitar, resignar-nos, não é isso? Para seguirmos em frente. Então, aquele que vem hoje com o fígado muito fraco, com o estômago, uma fragilidade na área do estômago, lá de nascença, e que toma seus remédios, ele controla, qual a melhor terapia e o entendimento para ele? Ele trabalhar a questão da serenidade e uma alimentação mais leve, vocês não concordam? É melhor ele evitar irritações,
para que o seu espinho na carne, cada um de nós temos o nosso, não nos machuque, nós possamos transitar com ele. E, ao mesmo tempo, uma alimentação mais adequada. São recursos que merecem a nossa reflexão para nós aceitarmos certas condições que não podemos mudar e que, na verdade, fazem parte de um projeto divino de nos auxiliar e não de nos martirizar. Porque o projeto educacional de Deus, na verdade, é misericordioso. Ele, em última análise, ele vem para nos catapultar para frente, e não para nos trazer dores, infortúnios, como infelizmente muitos de nós ainda imaginamos. Vale a pena nós refletirmos sobre essas questões. E o tratamento para essas questões que não tem jeito, chamado espinho na carne? Você sabe qual é o seu espinho na carne? Você sabe qual é o seu? Você sabe? Nós sabemos. Uma pequena reflexão, nós vamos entender essa mensagem divina. E qual é a melhor maneira? Nós podemos utilizar o tratamento da terra como do céu. É justo, a medicina está aí para isso, para amenizar os chamados males kármicos, os males espirituais. Mas não é isso? Por essa razão que nós devemos fazer todo o esforço, utilizar de todo o recurso, e não entender, e não nos conformarmos, e partirmos para um ponto de atividade, com mais tolerância, com mais trabalho, com mais entendimento, e assim nós transitarmos uma encarnação inteira, com um espinho na carne, mas mesmo assim fazermos com vitória, com alegria, com otimismo, e ganharmos uma existência. A reflexão está aí nesse aspecto para todos nós. A mensagem espírita nos fala a todo momento. E a doença funcional? São dois, a estrutural e a funcional. Eu gosto muito dessa imagem, gente. Por quê? Essa imagem dessa criança se escabelando é exatamente o nosso perfil psicológico e espiritual do qual nos encontramos hoje no planeta Terra, de mais de 70% da população. E quem sabe nós podemos estar incluídos também. Nós somos, aos olhos da espiritualidade maior, vistos como, ainda espiritualmente falando, na inteligência, em todos os sentidos, como crianças que estão iniciando um aprendizado na escola da vida. Estamos lá no jardim da infância, mais ou menos é assim. Então, toda criança tem as suas inconstâncias, não é? Faz as suas birras, as suas manhas, não é? Os seus choros, reclama de tudo, ainda não tem uma compreensão do que é que nos cerca da realidade da vida. Mas nós espíritas, nós precisamos estar mais atentos. Já não é mais tolerável, mais aceitável, nós nos classificarmos o tempo todo como crianças espirituais. O que uma criança em relação à doença funcional faz? O que é uma doença funcional? O próprio nome já diz. É relativo, é associado ao funcionamento do seu corpo. Gente, o corpo humano, essa máquina que tem trilhões de células, ela é quase perfeita para a função que ela foi projetada. Para 100, 80, 100 anos, nós viemos aqui para ter um corpo sadio, perfeito, com todos os órgãos funcionando, em sincronia, em harmonia. O projeto é esse, o plano é esse. Mas se isso não acontece, qual é a razão? Acontece que nós temos uma máquina que nós estamos aprisionados nela, numa encarnação, não é isso? Nós sabemos que o corpo volta à terra, o espírito é livre. Mas, tal qual aquele motorista invigilante, qual de nós, talvez a maioria, não sabe, é aquele motorista que utiliza do seu carro, mas ele não se preocupa com os detalhes de funcionamento desse carro, não faz aqueles controles periódicos do carro. É mais ou menos essa imagem figurada. E o que acontece com o automóvel? Vai bater o motor, vai ter problemas mecânicos, enfim, não vai ser bem utilizado como deveria por falta de quê? De omissão do seu dono. Não é assim que acontece? Na prática é isso. Então, da mesma forma acontece conosco. Raros de nós têm conhecimento do corpo em que habita.
nós relegamos quase sempre para os profissionais da área de saúde os cuidados com a fisiologia do corpo. Nós estamos presos numa máquina quase perfeita, que tem os seus sistemas digestórios, circulatórios, nervosos, mas nós não sabemos como ele funciona. Vejam que paradoxo. Não é verdade? Tem um manual que nós podemos hoje acessar e entender qual é o mecanismo da fisiologia do nosso corpo, mas por puro desinteresse nós deixamos para lá. E o que acontece quando ocorre a omissão? No funcionamento, no mecanismo básico de uma máquina, ela entra em quê? Em colapso, não é isso? Então, raros de nós nos preocupamos. E de que forma nós podemos cuidar dessa máquina? O regime alimentar é um deles, é uma sugestão, não é isso? Uma alimentação adequada, exercícios físicos, um trabalho disciplinado, dormir bem, repouso noturno, higiene necessária. Vejam bem, são coisas que nós sabemos, mas nós percebemos, e a prática demonstra, que poucos de nós nos preocupamos com isso. E daí nos surpreendemos quando o corpo começa a entrar em pane. Quando começa a ter problema na área circulatória, o coração começa a funcionar mal, e vem a pressão alta, e vem a obesidade, e vem isso, e vem aquilo, e nós reclamamos. Que coisa curiosa nós somos. Hein? Nós somos tão estranhos, que temos a mania de reclamar, de terceirizar ainda as nossas irresponsabilidades, ao invés de assumirmos que realmente estamos cuidando mal de uma máquina perfeita. E daí complicamos uma existência, vivemos com um corpo doente, desnecessariamente, e não raro abreviamos a nossa existência. Olha o complicador. Segundo a espiritualidade, os livros nos falam, muitos de nós, mas muitos mesmo, chegamos na espiritualidade como suicidas indiretos, suicidas inconscientes. O que é isso? É aquela situação do indivíduo que tratou o seu corpo de maneira insana e que, ao invés de viver 80 anos que estava projetado, voltou aos 60, aos 50. E, ao chegar lá, descobre que exatamente voltou antes por exatamente não cuidar do corpo que lhe estava destinado. É uma questão muito simples, mas muito complexa ao mesmo tempo, que ainda estamos por entender e fazer valer esses ensinamentos na prática do dia a dia. Cuidar desse santuário do Espírito, dessa máquina abençoada que nos faculta uma bolsa de estudos na vida da encarnação. Isso é uma responsabilidade nossa. E nós vamos perceber que, com o avanço do conhecimento e da nossa responsabilidade, num futuro ainda, no final desse milênio, talvez, nós temos até o ano 3000, não é isso? Para instalarmos na Terra um planeta de regeneração, nós vamos perceber que o profissional de saúde, aí daqui a 300, 400 anos, nós gostamos de pensar assim, seja não o médico, aquele que trata as causas, os efeitos, mas o psicólogo, aquele que você vai chegar e vai te analisar, ver o porquê que você está sentindo o que sente, ele vai analisar os seus pensamentos, o que você está pensando, o que você está fazendo da sua vida. Então, ele vai nos ensinar a pensar, e aí nós vamos realmente cuidar como merece o nosso corpo. Vamos ter lucidez espiritual para aplicar esse ensinamento que muitos de nós já temos. E descobrimos então, segundo nos fala o autor, que 80%, meus amigos, é muita coisa, das enfermidades que nos assolam, elas estão ligadas ao modo que nós cuidamos do nosso corpo. Não é num passado distante, como nós vamos ver. Está aqui. Ele conclui assim: assim como ocorre com o nosso problema, assim ocorre com o nosso problema de saúde, relacionados quase sempre, não com o passado distante, como muitos de nós imaginamos, mas com o presente, não com o que fizemos usando o corpo ontem, mas com o que estamos fazendo com ele hoje, quanto a hábitos e costumes, a maneira de pensar e de viver. Então, nós podemos fazer a diferença nessa existência, porque 20%, a minoria, estão relacionados a problemas kármicos, e os nossos problemas estão relacionados ao hoje, e hoje nós podemos fazer muita coisa.
que é começando hoje, para que projetemos lá no futuro, na próxima encarnação, já nessa trabalhando um corpo mais sadio, mais harmonioso, e projetando um corpo na próxima encarnação, já bem melhor pelos nossos merecimentos do que nós temos hoje. Então o futuro é muito promissor, a partir das nossas responsabilidades, a partir do nosso modo de atuar hoje no nosso presente. Viva o dia de hoje, viva o presente, não é isso então? É o único momento que realmente nós podemos fazer algo de efetivo 80% das vezes. E a reflexão então final que nós temos com esse autor. É fácil superar enfermidades funcionais, aquela do dia a dia, do hoje. Nós podemos dizer que é fácil, ele fala que é fácil, com a mudança de hábitos. Quando nós realmente queremos, nós fazemos a diferença na nossa vida. Quando nós decidimos algo para melhor, mudar o nosso estilo, mudar os nossos pensamentos, ainda não importa a idade que tenhamos, vamos retomar, ainda o nosso corpo, ele reage. Se nós, a partir, não importa a idade, nós darmos o devido carinho para ele, os cuidados necessários. Ele reage. Então, hoje, portanto, nós temos uma velhice, né? E a idade, nós percebemos no mundo, a longevidade está aumentando. No Império Romano, o cidadão, aos 35 anos, ele era idoso. Hoje, 70, 80 anos, para muitos que nós percebemos no nosso dia a dia, são criaturas saudáveis, alegres. Tenham o quê? A mente jovem. O corpo vai dando umas rateadas, que é natural, mas dentro de uma circunstância tolerável. Então, nós podemos ter uma existência, uma velhice, uma terceira idade saudável, alegre e feliz, pela nossa mudança de hábitos. E é possível conviver com enfermidades estruturais, chamados processos kármicos, aceitando a função regeneradora do karma. Então, aquelas doenças, o espinho na carne, aceita que dói menos, não é isso? Trabalha com muita sabedoria, com muita fé em Deus, com muita alegria, com muita resignação, que nós vamos seguir em frente. Não importa o espinho que você tenha, você será e poderá ser uma criatura feliz do modo que ainda permite esse planeta. Graças a Deus. E o Chico, na sabedoria dele, dizia: o que não tem remédio, remediado está. Não é verdade, meus amigos? Isso já é antigo na cultura popular. E trabalhando isso na nossa cabeça, nós vamos ter uma existência bem mais objetiva, bem mais alegre, bem mais feliz. Isso é muito pessoal. E vale então nós fazermos a grande pergunta, a pergunta de todos: existe doença ou doentes? O que você acha com tudo que nós falamos? O que vocês acham? Existe doenças ou existe doentes? O que vocês acham? O que o maestro acha? Nós vamos perceber com tudo que nós estamos aprendendo, que na verdade a doença é um efeito, não é isso? Podemos definir assim. A causa é porque o espírito está doente. Então a doença, em última análise, num planeta jamais contemplado, num planeta de regeneração, num planeta feliz, não existe doença. Existem criaturas plenas, que já sabem lidar consigo mesmas, e com isso, as doenças chamadas estruturais e as funcionais não existem. Então, dá para nós imaginarmos como são os planetas, né? Os locais de felicidade, onde vive-se em plena, o chamado Shangri-La dos espiritualistas, onde não existe doença, onde só existe amor, só tem coisa boa. E isso é possível existir e existe, mas nós não temos acesso ainda devido à nossa imaturidade espiritual. Mas o nosso futuro está lá. Então o nosso futuro é muito grandioso, muito feliz. Não aqui ainda nesse planeta, mas no momento em que nós, com o passar das experiências e do aprendizado e da nossa vontade, nós construímos em nós mesmos o nosso mundo feliz. E fora do circuito espiritualista, dos religiosos que já falam isso, há milênios, a própria filosofia indiana já nos fala das questões, desde a época de Hipócrates. Eles desconfiavam que existia uma correlação entre o que nós pensamos, fazemos, com as doenças do nosso corpo, já desde a antiguidade.
mas especialmente a partir de 1970, na área da saúde mental, com esse psicólogo americano, Richard Adler, em que ele, de maneira, como a ciência gosta muito, de maneira experimental, de maneira efetiva, ele está demonstrando a sabedoria milenar quando ele nos fala, associa um circuito entre o que nós pensamos. Ele fez um trabalho científico maravilhoso, esse cientista, já falecido, em que ele nos falou de maneira científica, com casuística, entre a psiconeuroimunologia. É um nome meio complicado, mas a psico, quer dizer, vem da mente, em que efeitos da mente vão casar efeitos na área nervosa do nosso corpo e na imunologia. Ele está nos falando das chamadas doenças autoimunes. Ele estudou essas questões, de por que certas questões mentais reproduzem no corpo doenças. Ele estudou esse circuito, onde ele descobriu que cada emoção, cada pensamento gerado, ele mobiliza um circuito hormonal no nosso corpo, o correspondente no corpo físico, que vai a determinados órgãos. E, com o passar do tempo, com essa pressão, vem causar as nossas doenças, que cada um de nós temos elas. Então, em última análise, ele nos fala da psicossomática hoje, em que 10 doenças novas estão associadas às nossas emoções. É surpreendente nós acreditarmos que até um câncer que nós adquirimos, ele provém do nosso campo mental em desalinho. As doenças que cada um de nós temos, se nós formos analisar, segundo os espíritos, e já segundo os cientistas, eles nos falam que exatamente provém do que nós pensamos, vejam bem vocês. Então, como entendemos? Em termos de saúde, eles nos falam, ele finaliza, esse cientista, os problemas emocionais definem as doenças mais sérias dos nossos dias. Essas doenças estão na alma, lá no mundo espiritual, na sede dos sentimentos, das emoções, das decisões, dos desejos, das lembranças. Vejam vocês como o nosso corpo sofre efeito da nossa alma. Então, contemplando as chamadas doenças espirituais, nós vamos entender muito do nosso dia a dia, do que nos acontece. Mas Jesus nos falou isso o tempo todo. O tempo todo ele nos falava sobre isso. Cheio de relatos e todos os seus conselhos, quando ele nos dizia que o estado de amorosidade, de fraternidade, de generosidade, tudo isso que nós podemos definir como amor, vem a ciência e nos fala a mesma coisa, com outra linguagem. Todos esses estados alterados, para melhor, fazem com que o corpo humano produza quantidades ideais de hormônios, os chamados hormônios do prazer, as endorfinas. Hoje nós sabemos o que é a endorfina, a serotonina, a ocitocina. Esses hormônios que são secretados por determinados órgãos, a comando da mente, que vem trazer o bem-estar, vem trazer a alegria, vem trazer a analgesia do corpo, o relaxamento. São hormônios que nós secretamos e provém da onde? Da nossa força mental. E nós comandamos esse circuito hormonal. E quando nós tomamos conta dessa máquina, fica bem mais fácil nós entendermos os porquês dos nossos estados alterados. E aí trabalharmos com inteligência para nós nos beneficiarmos dessa situação, porque até então nós trabalhamos ainda pela nossa imaturidade espiritual no sentido contrário. Nós nos sabotamos o tempo todo. Pela nossa inexperiência espiritual e imaturidade, nós ainda temos em nós muito de inveja, sentimentos negativos, não é isso? Muito do medo, muito da raiva, muito do egoísmo, muito do orgulho. Os espíritos nos falam isso. Ainda faz parte do nosso perfil psicológico nos comportarmos de maneira destrutiva. Isso faz o quê em relação ao nosso corpo? Eles nos falam que, da mesma forma, toda vez que nós estamos nesses estados alterados negativos, nós jogamos substância. A mesma glândula no seu corpo que secreta o bem-estar, ela secreta um hormônio corrosivo chamado cortisol. Não é isso? E esse hormônio é o hormônio do envelhecimento, o hormônio que causa doenças,
que traz patologias, que traz mal-estar. E nós nos identificamos tanto com esse hormônio ainda nos nossos comportamentos alterados, que aí está essa série de milhares de doenças causadas exatamente por esse circuito hormonal inferior. Nós trabalhamos sabotando o tempo todo a nossa existência, pela nossa imaturidade. Mas agora, já de conhecimento de como fazer para nós nos beneficiarmos, nós vamos usar os artifícios da inteligência e do conhecimento. E nós, espíritos, somos felicitados, diferentemente de outros tantos, que nós temos esse conhecimento da nossa natureza espiritual, não é isso? Que nós somos uma criatura espiritual, nós somos uma chama, nós não somos o nosso corpo, nem o nosso perispírito, o corpo espiritual, nós não somos isso. Nós nos identificamos muito com ele, mas nós somos, em essência, criaturas espirituais, que não é matéria, e que comanda a matéria. E como nós estamos ainda precisando da matéria para aprendizado, nós sofremos ainda pela nossa própria inexperiência no comando mental desse corpo maravilhoso que nós temos. Então, dessa forma, aí vem Joana de Ângeles e nos fala, como é que nós adoecemos? Tudo isso que nós falamos. O homem, desde as nossas origens sociais, ao invés de nos apegarmos às coisas boas, nós aprendemos a ter medos, a conservar mágoas, a desequilibrar-se, desarticulando. As doenças estão no planeta Terra há milênios. Esperamos que nesse momento de regeneração, nós possamos nos clarear e reflexionar sobre isso, para que ao final desse milênio tenhamos criaturas mais saudáveis, com menos doenças. É esse o projeto da espiritualidade para nós. Passamos, olhem bem como nós vivemos, de um aborrecimento para o outro, aí nós criamos os vírus emocionais, que poucos acreditam que existe. O que é um vírus emocional? No nosso corpo físico nós temos vírus, bactérias, bacilos em equilíbrio. E com o poder da nossa mente em desalinho, na maioria das vezes criamos doenças, porque desarticulando o sistema de pensamento, jogamos para o nosso corpo os chamados vírus emocionais e criamos as doenças. É muito simples de entender esse processo. De modo que abrem caminho para os vírus físicos. Então, a doença, nós já sabemos, é um efeito, não é a causa. A causa está no mundo espiritual, no mundo comportamental. E nós vamos falar, então, para finalizarmos, uma história que exemplifica tudo isso que nós falamos nesses minutos passados. Essa história, e nós gostamos dela muito, que ela é muito didática, muito profunda. Muitos conhecem, nos permitem nós relatarmos, que fala sobre o suicídio indireto, quando nós nos surpreendemos, ao desencarnarmos, chegando lá, somos informados que desencarnamos aos 60, mas nós fomos projetados para viver até os 90. O que aconteceu? Nós sabotamos uma existência, a nossa energia vital, pelas nossas imaturidades. E chegamos lá na condição de suicídio indireto ou inconsciente, como aconteceu com André Luiz. Nós lembramos, né? O livro de André Luiz, Nosso Lar, ele relata que ficou 8 anos e meio em regiões de sofrimento conscienciais, fala-se umbral, devido a que, logo depois ele descobriu, pelos excessos que ele criou na vida dele, sabotou a sua energia vital e desencarnou antes do tempo. Não é isso? Está lá no livro, vamos ler. É um exemplo muito claro para nós. Mas o mesmo aconteceu nesse livro Cartas e Crônicas, do irmão X, psicografado pelo Chico Xavier. Ele fala sobre a experiência de Belarmino Bicas. Esse senhor, Belarmino, conheceu o irmão X, que trazia, através do Chico Xavier, informações. E como o Belarmino sabia que o irmão X, Humberto de Campos, nós sabemos que é, irmão X é o pseudônimo, ele estava em contato direto pela mediunidade do Chico, ele pediu um favor ao irmão X. Falou, já que nós nos conhecemos aqui, eles se conheceram lá no mundo espiritual, eu gostaria de te pedir um favor. Conta a minha história para o povo lá da terra, eu gostaria de contar. E ele dizia o seguinte, que ele veio
e conheceu a doutrina espírita em 1936 e desencarnou em 1956. Então, durante 20 anos, não é isso? Ele teve contato com a doutrina espírita. E foi aos 38 anos de idade que ele teve. Mas ele dizia que ele estava projetado, a existência dele, foi-lhe informado, que ele veio para viver 80 anos, mas desencarnou com 68. Então, portanto, nós vemos aí quantos anos que ele perdeu, não é verdade? Aos 58. Então, 22 anos ele sabotou da existência dele. E ele queria dizer por quê. Ele fez uma análise consciencial, ele estava muito triste. Ele falou: eu gostaria que você contasse a minha experiência, porque a minha experiência possa refletir a de outros milhões que estão lá na Terra. E é verdade. Ele disse: ele era um sujeito muito nervoso. Ele usava um termo secularizado, ele era muito irascível. É aquela pessoa que nós podemos dizer que não tem pavio, ou tem pavio curto. Muitos falam que são assim, não é isso? Que toma lá da cá. Eles não levam desaforo para casa, muitos de nós. Levam problemas, levam miséria, levam sofrimento, mas desaforo não levam não é isso? Esse era um deles, o Belarmino Bicas, e ele falava, olha o que ele disse: conte o meu caso para quem esteja ainda carregando a bagagem do azedume. Nós conhecemos muitas pessoas assim, né, que são tristes, azedas, de mal com a vida. Muitos de nós, em alguns momentos até mesmo nós. Fale do perigo das zangas sistemáticas, insista na necessidade da tolerância, da paciência, da serenidade, do perdão. É isso? O que quando fazemos isso? Jogamos hormônios do bem-estar. Rogue aos nossos companheiros para que não percam a riqueza das horas com susceptibilidades e amuos. Explique ao pessoal da Terra que mau humor também mata, como o matou. E aí ele diz o seguinte, ele diz que ele era um cara muito nervoso, mas ao mesmo tempo muito disciplinado, muito do esquisito, eu diria, sabe, na minha ótica. O que ele fazia? Ele anotava todos os dias, num caderninho, como se fosse um diário, todas as causas de irritações que ele tinha. Tudo que ocorria. E vejam vocês, ele fez um inventário. E olha o que ele colocou aqui. Vamos lá então, rapidamente analisar. Isso no período de 20 anos. É isso? 1.800 vezes em razão de contrariedade em família. Isso é normal, não é isso? Quem que não tem um probleminha de família, não é verdade? Todos temos, não é? Pode parecer natural. Coisa simples, acontece com todos. Então, por que com nós não pode acontecer, não é? Então, vamos lá, cada um tem um gosto aqui para o descobrir. 1.012 vezes em virtude de reclamação de fornecedores e lojistas. Comprava, fazia alguma compra, era um cabra realmente chato, nós podemos dizer assim, né? Vejam vocês, até aqui, 217 por incompreensões com irmãos de fé na casa espírita. Ele brigava até na casa espírita, né? Vejam bem. E lá um outro, qual a preferida de vocês? Aqui, vamos lá, vamos dar uma olhada. 419 por desavença com leiteiros e padeiros. Né? Tem cada um aqui que é hilário, pode parecer, se não fosse trágico, seria cômico. Sim, nós sabemos disso, mas 815 por abespinhar-se com opiniões alheias em matéria religiosa. Ele brigava. Questão religiosa, discutia, polemizava. Nós estamos percebendo isso aqui, não é isso? Vejam vocês, está aqui a lista dele. Até com alfaiate, com barbeiro, com vizinhos. Quem já não brigou com vizinho, né? Não é isso? Com garçons. Enfim, ele foi sistemático, ele colocou aqui uma relação detalhada. E aí, nós tivemos a curiosidade, ele falou por fim isso aqui, No total, em 20 anos que ele anotou, ele teve 16.386 aborrecimentos inúteis. Aí eu fiquei fazendo uma conta aqui. Eu fico me perguntando, isso é pouco ou é muito, gente? O que vocês acham? Nós já fizemos essa pergunta. Nós já passamos isso aqui. Isso é pouco ou é muito? É pouco ou é muito?
Gente, 16 mil vezes que o indivíduo jogou o cortisol lá da hipófise, lá das glândulas, jogou ácido no corpo, 16.386 vezes, continuamente jogando. E aí, sabotou 22 anos da existência dele, suicida inconsciente. Isso acontece com muita frequência. Então, eu fiquei me perguntando, se é pouco ou é muito? Eu andei fazendo uns cálculos e descobri que dá uma média por dia de 2,2 aborrecimentos por dia. Isso é pouco ou é muito? Hein? É muito. Quantos pensamentos nós temos por dia? Segundo a ciência, segundo os estudiosos, é de 50 a 70 mil pensamentos no período de 24 horas. 50 a 70 mil, porque nós pensamos continuadamente, não é isso? Então, 2,2 pensamentos de aborrecimentos inúteis, gente, isso é extremamente pouco. Pouco. Isso nós alcançamos aqui, como fala a expressão, de mão para trás, no nosso dia a dia. Hoje é o primeiro dia de um ano de 2017, 10 horas da manhã. Será se até esse momento nós já não tivemos quantos aborrecimentos? Já não esgotamos a nossa cota no único dia do primeiro ano? Será? Estamos falando de pensamentos conscientes e inconscientes, que nós não controlamos. Para quem tem 50, 70 mil pensamentos por dia, nós achamos absurdamente pequeno, perfeitamente alcançável por nós, essa estatística. Então, vejam como nós estamos ainda mal acostumados, condicionados, de modo que precisamos ficar espertos. E André Luiz nos fala, nos domínios da mediunidade, assim como o corpo físico pode ingerir alimentos venenosos, nós agredimos na nossa imaturidade, de fora para dentro e de dentro para fora o nosso corpo. Podemos ingerir alimentos venenosos que lhe intoxicam os tecidos. Claro, comemos mal e assim nós vamos, envenenando o nosso corpo, nas nossas indisciplinas. Também o organismo perispiritual nós agredimos daqui para lá. Na maioria das vezes, hoje nós entendemos que as doenças psicossomáticas. Então, o problema maior, como Jesus falava, ele dizia, vocês lembram o que ele falava? O que faz mal, não é o que entra pela boca do indivíduo. Isso é o mínimo, gente. Mesmo com os poucos cuidados que nós temos. O que realmente nos faz mal é o quê? O que sai. E o que sai vem da onde? Da mente ou do coração, não importa. Faz parte do nosso circuito de pensamento, do nosso estilo de vida. Então vejam vocês, é exatamente o contrário das nossas preocupações. Vamos cuidar do corpo, mas especialmente vamos cuidar de quê? Podemos dizer da mente, da nossa alma, do que nós estamos fazendo com os nossos pensamentos, com as nossas ações, com o nosso circuito mental, que vai, em última análise, causar 80% do dano das moléstias do nosso corpo. Então, realmente é preocupante, merece reflexão. Tanto é que a psicóloga, ela não é religiosa, faz um trabalho curando através da mente, quando ela nos fala, vejam bem, gente, as causas das doenças, ela elabora aqui. Vejam bem, nós podemos escolher, eu acho que nós estamos aqui no número hoje, que nós podemos até escolher qual é a nossa aqui. Podemos. Qual é a natureza do que nos aflige hoje? Da onde é que vem a causa, os efeitos? Nós podemos, o que causa uma insônia? É o excesso de trabalho, isso? Nós vamos ver que é no mundo mental, é o medo, a culpa. Olha, mais uma vez, aqui nos martirizando os nossos pensamentos e ações. Os problemas nos rins, o que pode estar nos causando? Aquela dor tremenda de uma cólica renal, pode estar por trás disso o quê? Vamos lá. O nosso comportamento. Nós somos muito críticos. Olhe lá o que elas falam.
nós temos medo do fracasso, do desapontamento. Olha o nosso mundo mental nos massacrando e martirizando o nosso corpo físico e nós sofrendo. Vejam vocês, aqui está um bom exemplo para as nossas dores de cabeça, as enxaquecas, tão comuns. Mas nós somos imediatistas, eu vou tomar uma dipirona que eu resolvo, não é assim que nós pensamos? Mas não funciona. A dor vai voltar, por quê? Nós tratamos o efeito, a causa está lá, nos espetando. O que seria? Medos, raiva reprimida, um perfeccionismo. Então vamos analisar o nosso mundo mental, nossa personalidade. Vamos ver o que nós estamos fazendo para sabotar uma qualidade de vida que nós teríamos e que ainda, pela nossa imaturidade, agora não mais, que agora nós podemos ainda ter as doenças, mas vamos já trabalhar, vamos ficar espertos em relação às suas causas. E assim, nessa mesma encarnação, nós podemos já fazer um trabalho mais elaborado e termos harmonia. Por essa razão, meus amigos, que eu gostaria de finalizar com uma historinha muito simples, em que um sábio, ele se dirigiu como eremita para um local bem isolado. Ele disse que ele queria aprender, fazer um trabalho de autoanálise nele mesmo e que ele precisava de fazer reflexões. Ele dizia que lá na sua solidão, no seu isolamento, ele queria domar os animais que existiam dentro dele. Acho tão bonita essa figuração. Ele dizia que para evitar as suas doenças, seus problemas, sua desarmonia, ele teria que cuidar de 2 coelhos que existiam dentro dele. Domar 2 águias, cuidar de uma serpente e ver se ele conseguia domar um burro que existia dentro dele. Aí, mas como isso? Ele dizia, através do que eu penso, do que eu falo, do que eu utilizo dos meus sentidos, eu preciso domar 2 águias, que são os meus olhos. Eu quero olhar para as pessoas e olhar para o mundo, não mais com aquele olhar maldoso, crítico, perfeccionista. Eu quero olhar para o mundo com tolerância, com aprendizado, com amor, com compaixão para as pessoas e para comigo mesmo. É domar o que você vê, Jesus falava. Na medida em que você vê os seus olhos, será a luz do teu corpo. Ele não dizia isso? Jesus disse isso tudo, o maior psicólogo que passou sobre a terra. Está tudo ali no que ele nos falou. Ele precisava domar também 2 coelhos. Quais são esses 2 coelhos? Alguém imagina? Quem são esses 2 coelhos que existem em nós? As 2 pernas, gente. Que nós tendemos a fugir das situações em que nós nos comprometemos e de maneira inconsciente aqui estamos. Fugir da nossa família, fugir do nosso trabalho, fugir do aprendizado na casa espírita ou qualquer conceito religioso. Nós ficamos fugindo através das ilusões do mundo. Aí os envolvimentos com as drogas, com o álcool, com tudo aquilo que nos causa um certo prazer momentâneo, mas que cobra um pesado tributo, e não raro, debilita a nossa existência e, muitas das vezes, abrevia a nossa existência. Mas ele dizia também que precisava domar uma serpente que existia enjaulada numa grade com 32 barras. Qual seria essa serpente? Alguém imagina? Oi? A nossa língua, gente. Olha o dano que nós fazemos quando nós não temos a disciplina do que nós falamos. Ela está aqui. Essa serpente, que na maioria das vezes utilizamos ainda, com aquele olhar peçonhento, lançando veneno sobre tudo e sobre todos, mas domar essa serpente para que ela nos possa trazer. E por fim, também treinar um burro que existe dentro de nós, aquele burro manhoso. Qual será ele? É o nosso corpo, gente. Com o passar do tempo, nós gostamos de ficar mais ali, como o burro fica mais encostado na sombra, não é isso? Exercícios para quê? Alimentação, regime para quê? Então é isso. E ele é preguiçoso e nós precisamos domar esse corpo, esse burro, esse animal que existe dentro de nós. E todos nós temos ainda dentro de nós esse trabalho a fazer.
Nós agradecemos a todos vocês, aos amigos internautas, que essa reflexão possa nos trazer benefício já nessa existência. E agradecidos estamos pelo fato de aqui estarmos abençoados, emplacando um 2017, que com certeza será um ano abençoado, muitas lutas, muitas vitórias e muitas reflexões. A todos vocês, aos espíritos amigos que aqui estão conosco, nos abençoando, e aos amigos que aqui estamos, e os nossos internautas, nosso muito obrigado, e um feliz 2017 para todos nós.